Olá, sou o jornalista Will Silvestre, esse é o seu canal Hoje News, um canal de notícia, entretenimento e opinião. Como fazemos todas as terças e quintas-feiras, hoje conversamos com o Dr. Paulo, nessa quinta-feira conversamos com o Dr. Paulo Goiás. Ele está em Brasília, acompanhando aí em loco os acontecimentos aí da CPI, os acontecimentos políticos e os bastidores políticos. Dr. Paulo tem um capital de informação muito grande, já que ele interage com vários deputados e personagens que compõem o cenário político brasileiro. Bem, Dr. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado aí a gentileza e nos acompanhar e bater esse papo conosco aqui nesta quinta-feira, como fazemos todas as semanas. É um prazer tê-lo conosco novamente. Eu começo perguntando ao senhor, doutor Paulo, e aí? CPI, ontem era para conversar com, ou pelo menos inquirir o presidente da Fiocruz, mas adiou para hoje, disse que vai convocar o Pazuello novamente, Queiroga, enfim. Como é que o senhor está vendo isso aí, doutor Paulo? Olha, ela é preocupante, porque, primeiro, a CPI, ela visa averiguar a situação do Amazonas e o gasto de dinheiro público pelos governadores e prefeitos de capitais. A CPI está andando em círculos, ela não consegue chegar num ponto exato. Os seus membros estão antecipando julgamento e estão fazendo um circo e mostrando exatamente que a condução da Covid pelos governadores, pelos prefeitos e um pedaço do governo federal não seguiu as normas normais de comportamento para a Covid. Veja você, o primeiro momento, o ministro Mandetta falou no Fique em Casa. O Fique em Casa gerou contaminação e mortes. É claro que eu não posso culpar o Mandetta diretamente, porque essa era a primeira orientação mundial em relação ao Covid. Depois descobriu-se que ficar em casa era um problema, porque a pessoa agravava o quadro e ia a óbito. Agora, ontem, eu estava jantando com o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Gutenberg Fialho, e com o presidente da Federação Médica do Brasil, que é o doutor Pires. E aí o que aconteceu? Na conversa veio um assunto que foi publicado pela Folha, um editorialista da Folha, dando um dado. De cada 4 pessoas internadas em UTI ou em enfermagem por Covid, uma está indo a óbito. Esse dado é de maio desse ano, equivale a maio do ano passado. Ou seja, de cada 25% das pessoas que chegam à internação estariam morrendo. Eles acham que a Folha está errada, mas vão investigar os dados. E outro dado preocupante é que de cada 10 pessoas que são entubadas, 8 estão morrendo. Ou seja, o Covid está matando em grande escala. E hoje não mais só o idoso, mas também os mais jovens e o homem de idade média. E faz com que a população tenha necessidade de se proteger. E a CPI, o que ela faz? Ficar investigando se hidroxicloroquina resolve ou não resolve, se tratamento precoce resolve ou não resolve. A bem da verdade, até o depoimento da doutora Maiara, nessa semana, a maioria dos senadores, inclusive o relator, fazia confusão entre tratamento precoce e tratamento preventivo. A hidroxicloroquina é usada até o 5º, no máximo 6º dia. E ela não é usada em quem está internado. Porque essa é outra situação, é outro composto. E esse tratamento todo, ele depende do médico e não do político ou do jornalista ou até de nós, os advogados. O médico com o paciente é que tem que definir qual é o melhor medicamento para aquele quadro. Até porque você não tem quadros iguais em todas as pessoas.
Nós estamos vivendo agora a segunda cepa indiana, que ela é muito mais letal do que as duas anteriores. E, no entanto, o que a CPI faz? Vamos usar cloroquina ou não vamos usar hidroxicloroquina? O presidente mentiu ou não mentiu? O ministro mentiu ou não mentiu? Chamar o Pazuello de novo, para quê? Para ele explicar porque passeou com o presidente da República num evento da sociedade civil no Rio de Janeiro, promovidos por motoqueiros? Convocar novamente o ministro da Saúde para discutir Manaus? Já passou Manaus. O que está sendo objeto da investigação não é da administração do Queiroz. Ou seja, estão querendo criar fato para tentar se manter em evidência, mas está cansando. E isso está dando o efeito reverso, porque a população está vendo que não houve, que houveram erros sim, mas que esses erros ou foram por má gestão ou foram por seguir orientações equivocadas. Agora, qual o melhor tratamento, qual o melhor procedimento para a Covid, ninguém sabe. Essa história de que é científico, como eu disse no programa passado, a doutora, se não me engano, Renata Lacerda, destaca o seguinte, que a OMS deu 4 orientações diferentes durante esse procedimento. Ou seja, o mundo todo está meio perdido. Então, doutor Paulo, aí, mas o fato relevante aí, digamos, é a convocação dos governadores e prefeitos. Já saiu uma lista aí para convocando governadores para dar explicação. Como é que vai ser esse processo, afinal de contas? Eles podem recorrer, digamos, à Suprema Corte para ter o direito de ficar calado ou impedir a ida deles a essa CPI, constitucionalmente, a esse caminho, digamos? Bom, ontem eu estava conversando com um dos advogados de um governador e ele me confidenciou o seguinte, que os governadores iriam entrar com um pedido no Supremo, com base no artigo 163 do regimento do Senado, para que os governadores não sejam intimados, e sim os secretários, os administradores direto da Covid. Acho difícil essa liminar, mas como o Supremo é uma caixa de surpresa, temos que aguardar, né? Aqui eu acho que hoje esse depoimento da Fiocruz vai ser um depoimento ainda meio morno, né, doutor Paulo? Porque eu não consegui ainda perceber o que pode ser acrescentado que interessa aos senadores, principalmente nessa cruzada que eles estão tendo aí, parecendo a Inquisição, perseguindo todos que não tinham um pensamento que não fosse o pensamento único. O senhor acha que esse depoimento de hoje pode trazer alguma novidade aí da Fiocruz? Acho muito difícil. A Fiocruz é uma instituição encarregada de produzir vacinas. Eles receberam, até onde a gente sabe, algo em torno de 23 milhões do governo federal para produzir a vacina. Eles recebem dinheiro do governo de São Paulo. Qual o fato novo que ele pode trazer? Obrigado, doutor Paulo. Mais uma vez a sua participação aqui conosco e até a próxima terça-feira para a gente bater um papo aí novamente. E eu vou me permitir fazer uma homenagem ao Jaime Lerner, que morreu agora aos 83 anos, que foi, sem dúvida, o maior urbanista do Brasil na organização de uma cidade. E o grande exemplo é Curitiba. Ok. Então é isso. Até uma próxima. E estaremos aqui sempre trazendo informação e opinião de verdade.